Galera, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro. O Cruzeiro vem de 3 resultados não muito bons e eu gostaria de entender e conversar com vocês, refletir. Tava olhando alguns números, algumas coisas sobre o Cruzeiro perdeu o foco na temporada ou não? O que está acontecendo com o Cruzeiro? E a gente vai falar sobre isso rapidamente, olhar os concorrentes a título, olhar o que está acontecendo, as formações do Cruzeiro e o que está acontecendo com o time celeste. Beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Vamos bater aí 30 mil inscritos. Eu conto muito com o apoio de vocês, galera. Se inscreve aí, deixa o like e vambora. Rumo a 30 mil inscritos, vai ser maneiro demais atingir essa marca. Além disso, se você puder hypar esse vídeo, deixar também o like. E além disso, na descrição desse vídeo tem todas as minhas outras redes sociais. Lá eu posto vídeos de futebol todos os dias pra vocês também, tá bom? Vambora, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro. Para isso, eu preciso pegar o Flash Score. O Cruzeiro vem de 3 empates consecutivos, tá, galera? Perde pro Vasco fora de casa no 27 de setembro, empata com o Flamengo no Maracanã e empata com o Cruzeiro, faz 2 dos últimos 9 pontos até agora. E se a gente for pegar, e eu quero comparar com os concorrentes a título, o Flamengo, por exemplo, dos últimos 9 pontos, fez 4. Ganhou do Corinthians em Itaquera 2-1, empatou com o Cruzeiro e perdeu para o Bahia fora de casa. Então o Flamengo também tropeçando, deixou escapar 5 pontos. E o Palmeiras, esse aí é o tubarão na água, né? O Palmeiras vem de 3, dos últimos 9 pontos, perdeu para a Bahia na Fonte Nova, ganhou de 3-0 do Vasco e ganhou de 3-2 do São Paulo. E assim, né? Ganhou daquele jeito, né? Com a arbitragem ajudando bastante contra o São Paulo e modificando muito o rumo da competição. E se você for pegar a classificação do Brasileirão, o Palmeiras tem hoje 55 pontos, o Flamengo 55 pontos, 55 pontos Palmeiras e 25 jogos, ou seja, 2 jogos a menos que o Cruzeiro, e tá a 3 pontos do Cruzeiro. O Flamengo tem 55 pontos e 26 jogos, ou seja, um jogo a menos que o Palmeiras, mas um jogo a mais que o Cruzeiro, e os Cruzeiros 52 pontos. E o quarto colocado, o Mirassol, foi a 46. Então, o Cruzeiro ele tá a 6 pontos do quarto colocado. E o Palmeiras, ele tá a 3 pontos do Cruzeiro, mas com 2 jogos a menos contra Santos Sport, se não me engano. E o Flamengo, um jogo a menos contra Fortaleza. Se todos fizerem 100% de aproveitamento nesses jogos, o Palmeiras vai a 61 pontos e o Flamengo vai a 58 pontos. 61 pontos, abre 9 do Cruzeiro e aí acaba complicando a situação, porque faltam 11 rodadas. E o Cruzeiro tem que tirar 9 pontos em 11 rodadas. Sempre dá, né? Ainda é possível, mas o que a gente tá querendo dizer é outra situação. Então, trazendo esses números pra você, você vê que o Palmeiras fez 6 dos últimos 9, o Flamengo fez 4 dos últimos 9 e o Cruzeiro fez apenas 2 pontos dos últimos 9. E isso foi tenebroso, porque ninguém esperava que o Cruzeiro não fosse vencer o Sport, né? Combinamos aqui. Conseguiu um ótimo empate com o Flamengo e precisava fazer pelo menos 4 pontos. Porque se tivesse mais 2 pontos, ia 54. E ainda tá ali cheirando um cangote dos times, os 2 primeiros colocados, no caso, né? Lembrando, os 2 primeiros colocados também têm mais investimentos, né? O Palmeiras hoje é a segunda melhor defesa, é a terceira melhor defesa com 21 gols favoritos. O Flamengo tem 13 gols. O Flamengo é melhor ataque, melhor defesa e não tá sendo campeão. Olha que loucura. E é o time que menos perdeu no campeonato ainda. E o Cruzeiro tem 40 gols pró e 20 apenas. É a terceira melhor defesa da competição, tá? Toma muito pouco gol o Cruzeiro, a gente sempre fala disso. Porém, e aí eu queria trazer pra vocês o Cruzeiro, porque isso é uma parada que eu acho que é importante. E o Cruzeiro, ele mesmo fazendo 2 pontos nos últimos jogos, ele tomou apenas 3 gols, né? Tomou 3 gols aí nos últimos 3 jogos, média de 1 gol por jogo, não tomando gol contra o Flamengo. Ele tomou 2 do Vasco. E a escalação do Cruzeiro contra o Vasco, vou pegar as escalações pra gente ver a diferença. Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. Não teve o Vidalba. Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Wanderson e Caio Jorge. O time principal sem o Vidalba, beleza? Contra o Flamengo, o Cruzeiro ainda teve o pau quebrando, né? Porque o William foi expulso. Jogou com o time totalmente titular. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Silva, Romero.
Christian, Matheus Pereira, Matheus Henrique e Caio Jorge. Mentira, o Wanderson não jogou por causa da pubalgia, mas talvez dos males o menor, né? Porque o Wanderson, o Matheus Henrique foi bem também nessa partida e o Flamengo saiu empatado e o Cruzeiro poderia até ter vencido a partida. E contra o Sport, porque o Atlético ganhou do Sport ontem, veio com esse papo de o Cruzeiro perdeu o foco, né? O que aconteceu? E contra o Sport, o Cruzeiro foi de Cássio, Cauã Moraes, Jonatas Jesus e Vidalba, Kaique. Lucas Silva, não tem o Lucas Romero. Então até aí, 3 desfalques. Matheus Henrique, no lugar do Romero. Arroio, no lugar do Christian, que estava desgastado. Matheus Pereira e Eduardo. E Caio Jorge. Que no caso não jogou, né? Então jogou o Eduardo e o Gabriel, não jogou o Caio Jorge e não jogou também o nosso querido Wanderson, que tá com a pubalgia. Aí entrou no segundo tempo o Christian, que é o titular. Então, o que eu quero dizer? É muito fácil, né, a gente olhar para a pontuação e olhar para as últimas 3 rodadas e falar que o Cruzeiro perdeu o foco. Para mim é muito fácil, né? Assim, beira até o oportunismo, porque assim, não é que o Cruzeiro perdeu o foco. O Cruzeiro fez uma péssima partida contra o Vasco. Nesse jogo, o Cruzeiro perdeu o foco. Nesse jogo, o Cruzeiro não conseguiu entrar em campo. Teve muita dificuldade para atacar, teve muita dificuldade para sair jogando, não conseguiu pressionar o Vasco e ficou na roda. O Vasco foi melhor que o Cruzeiro. O Vasco melhorou bastante contra o Cruzeiro. Foi muito superior e mereceu sim a vitória. E talvez esse tenha sido o pior jogo do Cruzeiro na temporada, né? Desde que pegou o Leonardo Jardim, o time acertou. Esse foi um dos piores jogos do Cruzeiro disparado. Porém, além disso, o Flamengo contra o Cruzeiro foi um jogaço do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma baita partida defensiva, teve ainda assim desfalque, depois o William foi expulso, não jogou o time principal, teve 2 falcos, né? O Wanderson não jogou, na verdade, por causa da pubalgia. Então, quando você vê esse cenário, o Cruzeiro inteiro fez uma baita partida. Contra o Flamengo poderia ter saído com a vitória. O Royce fez 2 defesas incríveis, o Cássio fez uma defesa muito boa na cabeçada do Samuel Lima. E contra o Sport, aí a gente tem que entender o contexto. O contexto o Cruzeiro tinha 6 desfalques. 6 desfalques modifica praticamente todo o seu time. Os 3 atacantes, só Matheus Pereira titular. Os zagueiros, o lateral direito era reserva, o zagueiro era reserva, o primeiro zagueiro era reserva e o primeiro volante era reserva. Ou seja, o que o Cruzeiro tem de melhor, que é o sistema defensivo, estava tudo quebrado. E o sistema ofensivo estava tudo quebrado. No quebrado eu quero dizer que com jogadores que são reserva, não são os titulares, não são aqueles que vêm jogando junto, não são aqueles que têm entrosamento. Então é muito oportunismo a gente falar que o Cruzeiro não tem foco. O Cruzeiro está com foco. O Cruzeiro foi mal, sim, contra o Vasco, mas contra o Flamengo foi muito bem. E contra o Sport fez uma boa partida. Poderia sim ter perdido a partida também, mas teve muita chance. Porém, teve 6 desfalques. Então é compreensível que os caras estejam fora de ritmo. É compreensível que não tenha entrosamento. É compreensível que o Cruzeiro tenha deslizado e perdido pontos quando você olha o contexto dos últimos 3 jogos. Óbvio, isso fez o Cruzeiro ficar mais longe da disputa pelo título. Mas isso não quer dizer que o Cruzeiro perdeu o foco ou que o Cruzeiro está desconcentrado, está sem confiança. Não é sobre isso. É sobre desfalques. E quando você tem muito desfalque, cara, realmente fica complicado. Ainda mais que o Cruzeiro não tem o elenco que tem hoje o Flamengo e o Palmeiras. Então, assim, eu acho muito fácil a gente entrar nesse tema e falar, o Cruzeiro perdeu o foco, o Cruzeiro tá mal. Não, cara, o Cruzeiro não tá mal, o Cruzeiro não perdeu o foco. O Cruzeiro fez uma partida ruim contra o Vasco, que acontece, a oscilação faz parte. Fez uma partida muito boa contra o Flamengo, poderia ter saído vitorioso, mas saiu com empate no Maracanã. Fez 4 dos 6 pontos com o Flamengo, acho justo. O problema foi contra o Sport. Tinha que ter ganhado o Sport, mesmo com os desfalques. A parada é que é muito desfalque. Então você está com o setor defensivo, o sistema defensivo deformado e o sistema ofensivo deformado. Você tem que encontrar uma nova maneira de atacar. O Cruzeiro ainda criou muito para ganhar o jogo, mas não conseguiu a vitória. E isso, sim, deu um passo atrás e fez o Cruzeiro perder alguns pontos e dar uma distanciada na briga pelo título. Porém, o cruzeirense, você cruzeirense, não fique triste, porque o objetivo do Cruzeiro é estar na Libertadores. O Cruzeiro caminha a passos largos para isso. A passos largos para isso. E o Cruzeiro tem um ótimo time, é um time muito bem treinado. Sim, tá tendo muitos desfalques e acontece em determinados momentos da temporada. Mas ainda tá 6 pontos do Mirassol do G4. Tem o Clássico, mas depois tem outros jogos aí também que vai seguir. E além disso, o Cruzeiro tem um ótimo time, tem um ótimo treinador. E os desfalques fazem a diferença, gente. Não adianta, não foi foco, não foi fracasso, não foi desdenho, não foi desconfiança, não. O Cruzeiro fez um péssimo jogo contra o Vasco, isso acontece. Foi bem contra o Flamengo, mas contra o Sport, com 6 reservas. Ficou mais difícil, falta de ritmo, falta de entrosamento. Então a gente tem que entender o cenário, a gente tem que entender o que aconteceu pra gente falar. Não adianta só chegar aqui,
esse time do Cruzeiro, porra, perdeu o gás, perdeu... Não é verdade. Então, acho que é até um pouco de falta de respeito e falta de conhecimento de causa sobre o que aconteceu. Tá bom? Então, eu quis fazer esse vídeo para falar que eu vi alguns jornalistas, algumas pessoas falando sobre isso. Eu queria também trazer a minha visão sobre o que tá acontecendo. Tá bom? É isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto. É nóis.